A gente estava vendo estatística. Deixa eu abrir aqui. Então, eu vou recapitular um pouco a parte de estatística, como a gente não teve aula semana passada, né? Como muito dia sem ter aula, vou relembrar um pouco aqui de estatística, do que a gente viu. Estatística é uma matéria bem simplesinha, não tem muito segredo, só que cai muito no Enem. Então é super importante. Deixa eu desligar minha câmera agora. Fica só a minha tela. Todo mundo vendo o slide aí? Sim. Fechou. Então é o seguinte, de estatística, o que mais cai no Enem são as medidas de tendência central. O que é isso? Esse nomezinho não interessa muito, não. Mas o que a gente tem que saber é o que é a média, a mediana e a moda. Né? Então, por definição, o que é a média? Então, dados N elementos, calculamos a média aritmética dividindo a soma desses elementos pela quantidade N. Então, quer dizer, se eu tenho os elementos aqui, sei lá, 1, 2, 7, 8. Então, quantos números são? 4 números. Então, nesse caso, o N é igual a 4. Então, como que eu calculo a média? Somo esses números aqui, que é 1, mais 2, mais 7, mais 8, e divido pela quantidade de números, 4. Então, isso é a média. Sempre assim. E outra coisa que é muito importante é a mediana. Então, por definição, mediana é o valor que ocupa a posição central em um conjunto ordenado. Se o número de elementos do conjunto for par, a mediana será a média aritmética dos dois valores. Então, o que é isso? Então, se a gente tem a sequência dos números, por exemplo, é essa mesma aqui. 1, 2, 7 e 8. O que a mediana é? A mediana ela é o número central. O número que está no meio da nossa sequência de números. Só que se a sequência for par, no meio você vai ter 2 números. Se ela fosse ímpar, por exemplo, se tivesse mais um número aqui, por exemplo, 9. Aí a mediana seria o 7, de cara. Né? Mas, no nosso caso aqui, a mediana vai ser a média dos 2 números centrais. 7 mais 2 dividido por 2. Então, 7 mais 2 é 9, dividido por 2, 4,5. Beleza? E, por último, e o mais fácil de todos, é a moda. O que é a moda? O nome já é bem intuitivo. Né? É o valor que apresenta a maior frequência em conjunto. Então, o que é a moda? Se for pensar mesmo na vida real, a moda é uma coisa que o pessoal fica fazendo, ou segue. Então, basicamente, a moda é o número que mais aparece na sequência de números. Né? Aí existem alguns casos. O nosso caso, desse exemplo que a gente deu aqui, esses números 1, 2, 7 e 8, não tem nenhum número que repete. Então, essa distribuição de números é amodal. Ela não existe a moda nessa sequência de números. Mas se, por exemplo, eu tivesse assim, o 1, o 2, o 2, 7 e 8. Então, a minha moda aqui seria o 2, porque ele aparece mais vezes. Beleza? Então, nesse caso, a moda é 2. Mas eu poderia ter também aqui o 7. Então, a moda seria o 2 e o 7. Essa distribuição aqui é uma distribuição bimodal. Beleza? Então, quando tiver uma sequência de números repetidos, assim, números em quantidades iguais, né, se eles forem os mais presentes, os dois são a moda. Não faz a média nem nada. Os dois são a moda.
Beleza? Alguma dúvida? Tranquilinho? Então, vamos fazer um exemplo, que nada melhor do que um exemplo para a gente botar em prática o que a gente aprendeu. Então, vamos lá. Calcular a média aritmética, a mediana e a moda da seguinte distribuição de notas de uma turma. Então, são 10 alunos, cada aluno tirou uma nota aqui. Primeira coisa é a média. Como que eu calculo a média? O que eu tenho que fazer? É pegar todos os números e somar e depois dividir pelo número de elementos? Exatamente. Aqui no caso, tem 10 alunos, então são 10 números, porque tem 10 notas. O N nosso é igual a 10. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Somar as notas. 4 mais 7 mais 5 mais 8 mais 7,5 mais 10 mais 6,5 mais 8 mais 6,5 mais 5,5. Beleza? Tudo isso aqui dividido por 10. Então vamos somando aqui por partes. 4 mais 7, 11. Mais 5, 16. 16. Mais, vamos ver aqui. Vou somar os que tem 0,5. Então, 7,5 mais 6,5 é 14. Esses dois aqui me dá 14. 8 mais 10, 18. 18. Beleza? 6,5 mais 5,5 dá 12. Mais 8, 20. Beleza. Então, sobrou 16 mais 18 mais 14 mais 20. 14 mais 20, 34. Vou ter aqui 34, 2, 16 mais 18 dá 34. Também igual. 34. Isso aqui dividido por 10. 34 mais 34, 68. Dividido por 10 é igual a 6,8. Beleza? Então, essa é a média. Então, a média das notas da turma foi 6,8. Tranquilo? Alguma dúvida? Hein? E como que eu calculo a mediana? Hein? Qual que é a definição da mediana? Mediana é o valor central, é o valor que ocupa a posição central em um conjunto ordenado. Se o número de elementos for par, a mediana será a média aritmética dos dois valores centrais. Então, como que eu calculo a mediana aqui? Tem que organizar primeiro os números? Isso. Isso, exatamente. Primeira coisa, vou botar aqui. Olha, mediana é o valor que ocupa a posição central
é muito importante, mas em um conjunto ordenado. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para calcular a mediana, a gente precisa ordenar os números. Ordenar aqui como? Em ordem crescente ou decrescente. Tanto faz. Eu prefiro ordenar em ordem crescente, que é mais intuitivo. Mas vamos lá, então, como que eu vou ordenar esses números aqui em ordem crescente? A menor nota foi 4. Vou riscar só para saber que eu já peguei ela. Depois isso foi 5. Depois qual que é a outra menor? 5,5. E depois qual que é o próximo? 6,5. 6,5. Depois o próximo é 7. 7, depois 7,5. Tem 2 8, 8, 8 e tenho 10. Peguei todos os números. Tranquilo? Ordenei em ordem crescente. O que é a mediana, então? A mediana é o número central. Então, aqui tem 10 números. Então, os números centrais são esses dois aqui. Ó. Os dois números do meio, olha. Simplesmente isso, do meio mesmo. Como são 10 números, vamos ter dois números centrais. Então, a minha mediana ela é igual a 6,5 mais 7 dividido por 2. Esse aqui é igual a 13,5 dividido por 2. Esse aqui é igual a 6, 12, 75. Sei. Isso. Então, a média é... Ó, a mediana é 6,75. Tranquilo? E um caso hipotético aqui, então, que a gente não tivesse o 10, tirasse o 10. Qual seria a mediana dessa sequência aqui? 6,5. Isso, exatamente. Se tirasse o 10, a gente ficaria com 9 números. Né? O número do meio é o quinto número. Então, a mediana seria 6,5. De cara, sem precisar fazer nada. Beleza? Tranquilinho. Agora, a última questão, que é a nossa moda. O que é a moda? O número que mais aparece. Tem algum número que repetiu essa sequência? 6,5 e 8. 6,5 aparece 2 vezes e o 8 aparece 2 vezes. Então, as modas são 6,5 e 8. Os dois são moda. Beleza? Bem simples, né? Tranquilinho? Alguma dúvida? Certeza? Então, estatística é realmente muito simples. Não tem segredo. É isso e é isso em todas as questões. O que vai mudar é, em vez de ser aluno, vai ser outra coisa, em vez de ser nota, vai ser pontos, vai ser só o nome que muda. Mas existe uma coisa em estatística que dificulta um pouco a resolver a questão. Mas a conta vai ser sempre isso aqui. E o que é isso? É a forma com que o exercício é apresentado. E isso é o Enem, assim, é a cara do Enem. Sempre faz isso. Algumas vezes ele coloca o exercício
a sequência dos números tabelados. Igual é aqui, igual o que a gente está acostumado. Só que muitas vezes, em vez de ele dar uma tabela, ele vai dar um gráfico. Esse gráfico ele pode ser de barras, ele pode ser um gráfico de linhas, ou pode ser um gráfico de pizza. Se ele fosse um gráfico de linhas aqui, ele seria tipo assim. Deixa eu ver esses pontos aqui. Beleza? Só que aqui ele fez um gráfico em barra. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes é um pouco mais difícil de identificar a sequência quando o exercício é apresentado assim. Então, ó, e outra coisa importante também é isso aqui, ó. Frequência absoluta. O que é isso? Às vezes, em vez do exercício te dar os números na sequência, ele já fala de cara quantas vezes esse número aparece. O que isso quer dizer? Que essa sequência aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela não é só desse jeito não. O 1 aparece 7 vezes. Então, a sequência seria 1, 1, 1, 1, 1, foi 5, né? 6, 7, 1. Depois eu teria o 2 9 vezes. 2, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? O 3, 8 vezes. O 4, 7 vezes. E assim sucessivamente. Só que em vez de ele ficar desenhando essa sequência gigante de números, ele só fala a frequência com que esse número aparece. Então, quantas vezes o número 6 aparece? Vou dar uma dica aqui. Aparece 10 vezes. Aparece 10 vezes. Certo? Então, se a gente fosse escrever a sequência aqui, teria que escrever o 6 10 vezes. Beleza? Então, fique tranquilo. Só que essa mesma distribuição aqui de números pode ser representada assim, em forma de pizza, ou assim. Essa representação aqui é a mesma representação, é a mesma sequência. Essa sequência aqui, ela está representada aqui. E essa sequência aqui também está representada aqui. Então, o exercício ele poderia dar qualquer uma dessas três opções aqui e pedir o que ele sempre pede: média, mediana e moda. Certo? Então, com a tabelinha, é tranquilo. Com o gráfico, a gente tem que aprender a ler o gráfico. Então, o que esse gráfico aqui está falando? No eixo X, são os resultados. Como que eu sei? Porque ele está falando que a coisinha roxa, né, a coluna roxa, é a frequência. Então, esse eixo aqui, ó, é a frequência. Então, a frequência desse número aqui, ó, do número 1, 7. Ele aparece, o 1 aparece 7 vezes. O 2, quantas vezes o 2 aparece? 9. O número 3, quantas vezes ele aparece? 8. O número 4 aparece quantas vezes? 7. O número 5, 9. E o número 6 aparece 10 vezes. Que é exatamente isso aqui. Então, ele poderia te dar esse gráfico aqui e perguntar qual que é a média dos resultados? Ou qual que é a moda? No caso, se ele perguntasse qual que é a moda desse gráfico aqui, qual que seria? Hum?
O que a moda é? É o número que mais aparece. Então, ou seja, a frequência com que ele aparece. Nesse caso aqui, o número que mais aparece 10 vezes. Qual o número que é? O 6. Então, a moda dessa distribuição é o 6. Certo? Uma outra forma de representar essa mesma coisa é o gráfico de pizza. O que esse gráfico é? A cor indica o resultado. Então, por exemplo, essa parte da pizza aqui, ó, azul claro, ela é o resultado 6. Então, o resultado 6, o resultado 6 aparece 10 vezes. Da mesma forma, esse pedaço aqui, azul um pouco mais escuro, é o resultado 5. E ele aparece 9 vezes. E assim vai. Esse roxinho aqui, ele é o 4. E ele aparece 7 vezes. Beleza? Então, às vezes, numa questão de estatística, o mais difícil é interpretar a questão, interpretar os gráficos. Tudo tranquilo com esses gráficos aqui? Isso é importante, hein, gente? Ficou alguma dúvida com relação aos gráficos? Então, tá bom. Vamos seguir. Seguir com exemplos. Então, vamos lá. Um professor de física aplicou uma prova valendo 100 pontos em seus 22 alunos e obteve como resultado a distribuição das notas vistas no quadro seguinte. Então, 20 alunos fizeram provas e as notas que eles tiraram estão aqui, nessa tabela. Aí, eu faço o que se pede. Então, determinar a frequência relativa da moda. Então, qual que é a moda? Então, a moda é o número que mais aparece. Vamos ver. O 40 aparece duas vezes. 2. Colocando aqui. E eu vou riscar o outro 40. O 20 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Beleza? O 10 aparece quantas vezes? 2. O 70 aparece quantas vezes? 2 só. Então, 2. O 60 aparece quantas vezes? 1, 2, 3. 90 aparece quantas vezes? Pelo visto, uma só. O 80 aparece uma vez só também. O 30 aparece 2 vezes. O 50 aparece 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Beleza? Por que eu fui riscando? Porque eu já contei esses números nos de cima aqui. Então, qual que é a moda dessa distribuição de notas?
A moda é o 50? A moda é 50. Dentre os números aqui, qual que aparece mais? O 50. Então, o 50 é a moda. Beleza? Mas, o exercício não está perguntando qual que é a moda. Ele está perguntando qual é a frequência relativa da moda. Então, qual que é a frequência da moda? A frequência é quantas vezes ela apareceu? Isso, Ela apareceu 5 vezes. 5 vezes. Então, a frequência relativa da moda é 5. Beleza? Então, esboçar um gráfico com as frequências absolutas de todas as notas. A gente vai fazer, mas vamos determinar a letra C primeiro, que é mais simples. Então, determinar a mediana dos valores da segunda linha do quadro apresentado. A segunda linha é esse aqui. Beleza? Então, na letra C, ele pediu para ignorar os outros, né? E fazer só dessa aqui. Para a gente determinar a mediana, a primeira coisa é colocar os números em ordem. Então, colocar aqueles números lá em ordem. É o 30. E o 30 é 30. Depois é o 50. Depois é 50 de novo. Então já foi esse. Depois 70, 80 e 90. 70, 80 e 90. Beleza? Esses são os números da segunda linha em sequência. Então, ele quer saber a mediana. A mediana é o número central. Como a sequência tem de números pares, a mediana é a média dos dois centrais. 50 mais 70, 120 dividido por 2, 60. Então, a mediana desses números da segunda linha é 60. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Beleza? Então, vamos fazer a letra B agora. A letra B pede para esboçar um gráfico com as frequências absolutas das notas. Então, vamos tentar fazer um gráfico tipo esse aqui. Certo? De colunas. Então, no meu eixo Y, eu vou ter as frequências. Então, as frequências elas variam de 1 a 5. 1 é que aparece uma vez só, e 5 é a moda que aparece mais vezes. Vamos colocar aqui. Vai ter 5 números aqui. 2, 3, 4, 5. Aqui é a frequência. Esse eixo aqui. E no eixo X, eu vou ter as notas. Certo? Então, eu vou ter nota de 10 a 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 10, 20, 30. Beleza?
Então, o número 10, ele aparece quantas vezes? Duas vezes. 2 vezes. Então, o número 10, aqui, ó, aparece 2 vezes. 2 vezes. O número 20 aparece quantas vezes? 4 vezes. Então, o número 20 aqui vai vir até aqui. Beleza? O número 30 aparece quantas vezes? 2. O número 40 aparece. Deu 40. 2 vezes também. O número 50 aparece 5 vezes, que é a nossa moda. É a maior coluna aqui. Até o 5. O número 60 aparece 3 vezes. Então, aqui. Esse é o 3. O número 70 aparece 2 vezes. Não, quase tanta coisa pronta aparece 2 vezes. O número 80 aparece 1 vez. E o 90 também aparece 1 vez. Beleza? Então, pronto, aqui está nosso gráfico de frequências. De todas as notas. Alguma dúvida aqui? De como fazer o gráfico? Alguma dúvida no gráfico? E assim, a prova do Enem, ela é uma prova fechada. Então, não vai existir uma questão pedindo para você fazer o gráfico. Só que, se você sabe fazer o gráfico, você sabe interpretar o gráfico. Então, fica mais fácil resolver uma questão desse tipo. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, podem falar. Vamos lá. Tem mais uma questãozinha, inclusive, do Enem. Enem de 2009. Na tabela, são apresentados dados da cotação mensal do ovo extra branco vendido no atacado, em Brasília, em reais, por caixa de 30 dúzias de ovos, em alguns meses dos anos de 2007 e 2008. De acordo com esses dados, o valor da mediana das cotações mensais do ovo extra branco nesse período era igual a. Então, ele dá uma tabela com o preço do ovo em diferentes meses, né? Em 2 anos diferentes, e pergunta: o valor da mediana das cotações mensais do ovo extra branco nesse período era igual a. Então, basicamente o que ele quer? A mediana. Como eu faço para calcular a mediana? Mediana é um valor central. Então, eu venho e pego 82. Tenho certeza absoluta que a letra A dessa questão era 82. Você pega o valor central, marca, passa para a próxima e você errou a questão. Por quê? Porque para calcular a mediana,
os números têm que estar em ordem crescente ou decrescente. Então, vamos colocar o valor da cotação na ordem. 73,1, depois 81,6, depois 82, depois 82 é o 83. Depois 83 é 84, 84,6, 85,3. Então, agora sim, a nossa mediana é o valor central, que é 83. Tranquilo? Simples, né? Questãozinha do Enem. Boa para acertar, né? Se lembrar de tocar na ordem, essa é a pegadinha. Tranquilo? Tranquilo. Então, aqui eu coloquei todos os números em ordem para poder achar a mediana. Só que, são quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, certo? Então, número ímpar, eu sei que a mediana vai ser o número central. O número central de 7 números é o quarto número. Então, né, quando eu fosse colocar aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Quando eu chegasse no quarto aqui, eu já podia parar e falar que a minha mediana era 83. Não precisava colocar os para frente aqui. Coloquei para terminar de colocar os números em ordem, entendeu? Mas quando eu cheguei no 83, que é o quarto número, eu já poderia parar, pegar ele e falar, pronto, a resposta é 83. Beleza? Vamos lá. Então, mais uma questãozinha do Enem, de 2009, do mesmo ano, 2009, de estatística. A próxima aqui, 2010. Eu não peguei todas de 2009. Tinha mais duas, eu acho. Não estou lembrado aqui ao certo, não. Mas tenho quase certeza que eram essas duas aqui, essa, e mais outras duas questões de estatística, na mesma prova. Eu falo que estatística é uma matéria simples e que sempre cai, sempre cai. Então é bom estar com ela afiada. Vamos lá. Suponha que a etapa final de uma gincana escolar consista em um desafio de conhecimentos. Cada equipe escolheria 10 alunos para realizar uma prova objetiva. E a pontuação da equipe seria dada pela mediana das notas obtidas pelos alunos. As provas valiam, no máximo, 10 pontos cada. Ao final, a vencedora foi a equipe Ômega, com 7,8 pontos, seguida da equipe Delta, com 7,6 pontos. Um dos alunos da equipe Gama, a qual ficou na terceira e última colocação, não pôde comparecer, tendo recebido nota 0 na prova. As notas obtidas pelos 10 alunos da equipe Gama foram 10, 6,5, 8, 10, 7, 6,5, 7, 8, 6 e 0. 0 foi de quem? Do último, do aluno que não foi, o aluno que faltou. Né? Aí a pergunta é, se o aluno da equipe Gama que faltou, então esse que tirou 0, tivesse comparecido, essa equipe... Aí são as alternativas aqui. Teria pontuação igual a 6,5. Então, teria pontuação igual a 6,5 se ele obtivesse nota 0. Ele tirou 0 mesmo. Então, essa não. Por quê? Porque já fala a nota dele ali. A nota média dessa... Ah, não fala não. Só fala que ficou em último, ou fala que ficou em último. Então, teria que fazer a média desses números aqui para conferir se a resposta é 6,5. Porque a média é de 10 mais 6,5 mais 8
mais 10, mais 7, mais 6,5, mais 7,5, 7 de novo, mais 8, mais 6, mais 0. E tudo isso dividido por quanto? 10. Por que 10? Porque são 10 alunos cada equipe. Beleza? Então, fazendo essa soma aqui, depois dividido por 10, fazendo a calculadora aqui para ser mais rápido. A aula está acabando. Então, 10. Vou fazer aqui com vocês no Excel. Vamos usar lá. 10 mais 6,5 mais 8 mais 10 mais 7,5. Pronto, é 7, né? É 7. Mais 7 mais 6,5 mais 7 mais 8 mais 6. Então, 69. 69 dividido por 10, 6,9. Então, essa média aqui é 6,9. Então, essa alternativa aqui está errada. Então, seria vencedora se ele obtivesse nota 10. Então, se essa soma toda aqui, considerando ele igual a zero, foi 69, se ele tivesse tirado 10, essa soma seria 79. 79 dividido por 10 igual a 7,9. A equipe, como ele fez 7,8, a equipe delta 7,6. Então, se ele tivesse tirado 10, essa equipe seria vencedora. Beleza? Aí fala, seria segunda colocada se ele obtivesse nota 8. Vamos lá. Então, 69 é com ele tirando 0, né? 69 mais 8 dividido por 10 igual a 77 dividido por 10. 7,7. É o segundo colocado mesmo. Vamos ver outra. 1, 2, 3, 4. Bom, permaneceria em terceira posição, independente da nota obtida pelo aluno. Isso aqui. E empataria com a equipe ômega na primeira colocação se o aluno tivesse nota 9. Se ele tivesse tirado 9, a média seria 69 mais 9 dividido por 10, que é igual a 78 dividido por 10, igual a 7,8. Isso, também dá certo. Então, as alternativas certas são A, a B, a C e a E. Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Então é isso aí. Se tiverem alguma dúvida, podem falar. Estou à disposição. Senão encerramos por hoje. Obrigado, Lucas. Boa noite. Boa noite, gente. Então, semana que vem. Boa noite, professor.